Olá, queridos irmãos. Vamos então dar início ao nosso estudo do dia de hoje, fazendo inicialmente a leitura de uma mensagem de André Luiz, que está no livro Caridade, uma psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E André Luiz nos diz assim: sem a caridade do trabalho para as suas mãos, o seu descanso pode transformar-se em preguiça. Sem a caridade da tolerância, o seu trabalho seguirá repleto de entraves. Sem a caridade da simpatia para com os necessitados de qualquer procedência, as suas palavras de corrigenda serão nulas. Sem a caridade da gentileza, a sua vida social e doméstica será sempre um purgatório de incompreensões. Sem a caridade da desculpa fraterna, seus problemas seguirão aumentados. Sem a caridade da lição repetida, o seu esforço não auxiliará a ninguém. Sem a caridade da cooperação, a sua tarefa pode descer ao isolamento enfermiço. Sem a caridade do estímulo ao companheiro que luta, sofre e chora, no trato com as próprias imperfeições, o orgulho se lhe fará petrificado na própria alma. Sem a caridade do auxílio incessante aos pequeninos, a vaidade viverá fortalecida em nosso espírito invigilante. Sem a caridade do entendimento amigo, a sua franqueza será crueldade. Sem a caridade do concurso fraterno e desinteressado, as suas dificuldades crescerão indefinidamente. Sem caridade em nosso caminho, tudo se converterá em quietude, sombra e sofrimento. Por isso mesmo, adverte-nos o Evangelho. Fora da caridade ou fora do amor, não existe realmente salvação. Bem, vamos agora então fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em pensamento e coração, sob a proteção do nosso querido irmão Clarencio. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós. Que as tuas, Senhor, vibrações de paz, de luz, de harmonia se façam presente em cada ambiente. Que possamos, Jesus, receber o auxílio dos nossos queridos espíritos de luz, nos auxiliando na compreensão do teu Evangelho. E assim, querido amigo, em teu nome, em nome do nosso irmão Clarencio, em nome dos espíritos trabalhadores desta casa abençoada, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para darmos por iniciado o nosso estudo do dia de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja e graças a Deus, graças a Deus. Hoje, o nosso estudo está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, e os itens 8 e 9, Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. A igreja do passado, ela tinha uma relação muito próxima dos bens materiais. Era uma instituição centralizadora, dominadora, e com medo de perder os seus fiéis e querendo atrair outros, ela cria este dogma: fora da igreja não há salvação. Este princípio, por demais excludente, porque o papel da igreja, o papel da religião, não é de excluir, não é de afastar.
Muito pelo contrário. A igreja, a religião, né, melhor dizendo, todas as religiões, elas têm o objetivo também de agregar, de trazer, de aproximar, né? É o movimento do acolhimento. Então, quando uma religião coloca que fora dela não há salvação, ou seja, aqueles que não estão dentro, eles não estão salvos. E o que seria esta salvação? Para algumas religiões, a salvação é o ato de se salvar. Para outras, é adorar Jesus. Para algumas, é confessar os seus pecados, praticar penitências. E para nós, espíritas, o que significa a salvação? O que significa estar salvo? Libertar-se das imperfeições. O esforço da nossa melhora a cada dia, o esforço de sermos a cada dia pessoas melhores. É investir na nossa transformação moral, na nossa reforma íntima. É compreender que precisamos olhar o próximo como irmão, amá-lo como amamos a nós mesmos. É a obediência às leis de Deus. Então, esta melhora, esta transformação, ela não ocorre de fora para dentro. Ela acontece com esforço pessoal. Como o próprio nome diz, é uma reforma íntima. Ela é pessoal e intransferível. Porque se nós pensamos que basta frequentar uma religião, que basta, né, vamos trazer para a nossa realidade, que basta estarmos dentro de um centro espírita e está tudo bem, estamos equivocados. É claro que a religião, estar dentro de um centro, de um templo religioso, seja ele qual for, nos auxilia nesta transformação, porque nos incentiva a sermos pessoas melhores, nos incentiva ao trabalho indo ao encontro do outro, né? A caridade nos traz ensinamentos e conhecimentos valiosíssimos para compreendermos, para percebermos a necessidade dessa transformação. A religião, ela é um meio, como o próprio nome diz, é religar, é levar, é ligar a criatura ao seu Criador. Então, as religiões, elas devem ser uma ponte e não um muro. Não aquela que vai trazer rivalidades, animosidades, guerras, brigas. Este não é o objetivo da religião. Então, se você está numa religião que te ensina tudo isso, né, que te motiva a você seguir a lei de amor, de justiça e de caridade, que te faz a cada dia ser uma pessoa melhor, te auxiliando neste empreendimento, você está no lugar certo. Porque não importa a denominação religiosa. O que importa é o que você faz com aquilo que está aprendendo dentro da sua religião. É usarmos estes recursos preciosos que a religião nos oferece. O Espiritismo, ele nos oferece, né, as palestras, os estudos, livros, ou seja, uma série, né, de pedras preciosas que devemos aproveitar a nosso favor, para que possamos, assim, também
com o nosso esforço pessoal, seguirmos no caminho do bem, neste caminho que é o único que realmente nos levará ao Mestre Jesus, porque como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se percorrermos outros caminhos, né, se optarmos por outros, nós não seremos felizes. Felicidade esta que todos nós almejamos. Poderemos sim ter aquela falsa impressão que somos felizes, mas será algo passageiro, será algo que não vai durar por muito tempo, porque a verdadeira felicidade tem que ter Jesus. Então, a religião, ela nos oferta tudo isso. Vamos imaginar, né, que somos um pedreiro. Então, como pedreiros, nós precisamos fazer uma reforma na nossa casa. Mas quem tem que fazer esta reforma somos nós. Porém, nós precisamos, né, de alguns recursos, de meios, de instrumentos, para que a gente consiga alcançar este objetivo. Então, nós temos o cimento, nós temos a areia, nós temos os tijolos, e assim é a nossa religião. Ela nos oferece estes tijolos, este cimento, esta terra, para que a gente possa construir a nossa casa de forma segura, construir a nossa casa sobre a rocha, né, uma casa sólida, para que a gente realmente comece a nossa transformação moral. Assistindo um dia um estudo com outro companheiro, ele fez uma colocação muito interessante. Né? Nós estamos num voo, né? A nossa encarnação. Então, estamos neste avião e precisamos consertar algo, reformar algo. Mas o avião, ele não pode parar. Nós temos que fazer esta mudança, esta transformação no voo acontecendo. Então, investir na nossa transformação é algo contínuo, é algo cotidiano. Eu não vou esperar desencarnar, eu não vou esperar minha próxima encarnação para investir nessa transformação. Ela deve começar hoje, agora, neste momento. Então, este capítulo, né, quando fala fora da igreja não há salvação, né, percebemos aí um erro, né, o equívoco nesta máxima, o preconceito, quando você coloca apenas quem está na minha religião está salvo. Fora da verdade não há salvação. Que verdade é esta? É a minha verdade? Onde está escrito que aquilo que eu penso, que aquilo que eu julgo, que eu aceito como verdade é o correto? Vamos trazer o exemplo de Saulo de Tarso. Por que Saulo perseguia os cristãos? Porque eles professavam uma verdade que Saulo não acreditava, que Saulo não aceitava. Então, aquelas pessoas que pensavam diferente, que tinham princípios diferentes do dele, mereciam morrer. Infelizmente, nós ainda temos, né, no presente momento, em vários lugares do mundo, pessoas que pensam assim. Nós vemos reportagens, notícias de pessoas que agridem outra porque tem uma religião diferente, tem uma crença diferente. Então, este é um caminho errado. Então, Kardec chega para a gente, né, e ele fala: fora da caridade não há salvação. É um convite que está nos sendo feito para a prática da caridade.
Que caridade é esta? É apenas ofertar, oferecer algo material a um irmão mais necessitado? Não apenas. A caridade, ela está em tudo. Quando você é paciente, quando você é tolerante, quando você é compreensivo, quando você abraça um irmão que naquele momento está precisando de um amparo, de um auxílio, nós estamos sendo caridosos. Então, esta máxima, fora da caridade não há salvação, ela agrega, ela não exclui ninguém, porque todos nós, é algo que está ao alcance de todos, todos nós podemos ser caridosos. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, como Kardec, ele nos coloca, quando você fala fora da verdade não há salvação, esta verdade absoluta, ela só é acessada pelos espíritos de ordem mais elevada. Nós ainda não somos estes espíritos. Nós ainda não chegamos neste patamar. Então, esta verdade absoluta que algumas pessoas, que algumas religiões pensam possuir, né, é um engano. Uma companheira contou que ela estava lendo lá um artigo, né, e ele discorria sobre uma experiência que foi feita com um grupo de pessoas. Algumas pessoas foram vendadas e colocadas em torno de um elefante. E qual era a solicitação? Que elas, através do tato, procurassem descobrir de que se tratava aquilo ali. Cada pessoa ficou numa parte do elefante, né, no dorso, na orelha, na pata. E elas foram falando o que elas achavam que era. Aquela que tocou na pata e disse que era uma pata, estava errada? Não. Mas ela não tinha, né, o olhar do todo, né, daquela verdade absoluta, que era um elefante. Quando todos puderam trocar suas experiências, conversar, eles descobriram que se tratava de um elefante. Então, quando as religiões se aproximarem, quando as religiões se unirem com a verdade de cada uma, será melhor para todos. Porque se eu acho que a minha é melhor, se o outro acha que a dele é melhor, não vai haver esta aproximação. Muito pelo contrário, vai haver as desavenças, né? As pessoas vão se afastando, elas começam a disputar. Qual é a melhor religião? É a minha, né? Mas este pensamento nós não devemos tê-lo. Então, fora da caridade, fora do amor, não há salvação. Este realmente é a verdade. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como nos diz Allan Kardec, fora da salvação, ele coloca assim, que o Espiritismo, ele admite a salvação, mas desde que se observe a lei de Deus, desde que se pratique as leis divinas, né? A lei de justiça, de amor e de caridade. Chico Xavier, ele tem uma frase mais ou menos assim, ele coloca, né? Graças a Deus que Allan Kardec escreveu, fora da caridade não há salvação. Porque se ele tivesse escrito, fora do Espiritismo não há salvação, eu teria percorrido outro caminho. Então, que bom
que Kardec escreveu: fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. E Dr. Bezerra de Menezes, no livro muito bonito, né, que ele nos coloca convites ao coração, né? Ele coloca assim para a gente, o título da mensagem é Caridade Sempre. Então ele diz, no lema fora da caridade não há salvação. E ele coloca, quem se aconselha com a caridade jamais se equivoca qual o caminho correto a seguir. Então, se você está seguindo essa prática da caridade, do amor, indo ao encontro do próximo, você está no caminho certo, independente da religião que você professa. E ele fala, caridade, meus filhos, caridade no falar, caridade no olhar, caridade no ouvir, nas palavras, nos gestos. Olha como não é tão difícil a gente praticar a caridade. Até no gesto você está sendo caridoso, você pode estar praticando a caridade. Na caridade sincera e permanente está a nossa salvação. Que nossos irmãos espíritas não se percam em discussões inúteis. Então, qual é o melhor? Né? É o exemplo. Você falar que a sua religião é o melhor, falar que o Espiritismo nos traz informações que outras religiões não trazem, não importa isso. O que importa é o que nós estamos fazendo com esta religião abençoada. O que importa é o que nós estamos fazendo com os ensinamentos que o Espiritismo nos traz. E Dr. Bezerra de Menezes continua aqui. A caridade deve ser o esporte preferido do cristão. Sem o exercício constante da caridade, o cristão costuma sair de forma. Ele adquire excesso de peso espiritual. Então, o que importa é a caridade. O que importa é o amor. Religião, queridos irmãos, ela não salva ninguém. Não basta estar dentro de um templo religioso. O importante é o que você está fazendo com aquilo que você está aprendendo dentro deste templo religioso. São atitudes no bem, são atitudes cristãs, então está ótimo. Então nós vamos terminando por aqui, né, fechando com o último parágrafo da página de abertura de André Luiz. Sem caridade em nosso caminho, tudo se converterá em inquietude, sombra e sofrimento. Por isso mesmo, adverte-nos o Evangelho. Fora da caridade ou fora do amor, não existe realmente salvação. E nós estamos atravessando um momento em que temos aí um leque de oportunidades para fazermos a caridade, para estarmos dentro desta caridade. Que Jesus nos abençoe, que o nosso irmão Clarencio nos envolva nas suas vibrações de muita paz, que Deus abençoe a todos nós. Vamos então agora, neste momento, fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, voltando ao teu coração amoroso, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade deste trabalho, te agradecendo por estarmos aqui, sob a proteção desta casa abençoada, sob a proteção, Senhor, do nosso irmão Clarencio. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, nos envolvendo nas suas vibrações de paz, de amor, de caridade, Senhor, e de muita luz. E assim, querido amigo, em teu nome, em nome dos espíritos de luz, do nosso irmão Clarencio,
mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para darmos por terminado o nosso estudo do dia de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus.